Minutinhos. Só mais 2 minutos, pessoal, a gente já começa. Bem, vamos lá. Certo. Primeiramente, bom dia, pessoal, aliás, boa tarde. Para quem não me conhece, o meu nome é Paloma, trabalho na Oracle faz 8 anos. Sempre trabalhei no time para vendas e arquitetura. Hoje, a ideia da nossa apresentação, então, tanto eu quanto o Sebastian, estaremos com vocês compartilhando as novidades do OCI. Então, a ideia de hoje é principalmente fazer um update sobre as novas atualizações que a gente tem tido aí nos últimos meses no OCI. Aqui é só um slide para deixar todos cientes, né, que a ideia dessa apresentação principalmente com teor informativo, então não tem nenhuma finalidade de fins de contrato, mas sim para divulgar as novidades dentro da Oracle Cloud. Então, como eu comentei, essas sessões que a gente vai estar fazendo aí cada 2 ou 3 meses, como a gente sabe, o mundo de cloud atualiza muito rápido, então constantemente a gente tem atualizações para os clientes que já utilizam o OCI. Se vocês acompanharem dentro ali da console, a gente sempre vê que tem algum serviço novo, alguma alteração. Então, a ideia é fazer isso com uma regularidade, para que a gente possa, principalmente, né, divulgar as principais novidades que tem no OCI e que também os clientes possam utilizar para justamente se aproveitar melhor dos novos recursos. Esta é a primeira sessão que a gente está fazendo, então foi algo que a gente está começando a fazer, e essa sessão, então, a gente vai acabar pegando tópicos que já aconteceram faz mais de 3 meses, mas que a gente considera relevante para se informar, então pode ser que para alguns clientes isso se torne talvez um pouco, eu já sabia disso, mas a ideia é justamente manter todos na mesma página, tá? Se vocês precisarem utilizar, falar conosco enquanto a gente está fazendo a apresentação, esse webinar está sendo gravado, mas qualquer pergunta que vocês precisam fazer, o chat, provavelmente vocês não consigam escrever, só para a gente que está controlando o webinar, mas vocês podem utilizar a parte de QA, então provavelmente deve estar ou abaixo aí da sua tela, vai ter um menu de QA, né, de perguntas e respostas, onde vocês podem colocar as perguntas, e o Sebastian, ele também vai me ajudar para estar respondendo isso online durante a minha apresentação. A gente também criou uma hashtag no LinkedIn, que é ACiberiaSMB, onde vocês podem até aqui, a partir do QR Code, se vocês quiserem seguir essa hashtag, a gente vai começar com tudo que a gente
coloque, que a gente divulgue no LinkedIn de informações do OCI, vocês poderão acompanhar se vocês estiverem seguindo essa hashtag, ok? Então basta tirar, né, uma foto aqui do QR Code e seguir essa hashtag para que vocês possam nos acompanhar. Esse material também que a gente está fazendo vai ser gravado, posteriormente a gente vai divulgar também essa gravação, para que caso vocês queiram compartilhar com amigos ou com pessoas dentro da sua empresa, para que eles possam também ter acesso ao conteúdo. Então, para a agenda de hoje, né, quais os tópicos que a gente vai abranger? Então, primeiramente, a gente vai falar aí, né, de cloud híbrida. Então, a gente vai comentar algumas novidades de parcerias com a Oracle. Tem uma parceria muito forte com a Microsoft, com a Azure. A parte de serviços de compute, então, os novos serviços que a gente tem de compute shapes flexíveis. Toda a parte de segurança. Então, como provavelmente para quem já utiliza o CI já deve ter visualizado que a parte de usuários mudou um pouquinho. A parte de monitoramento, de network, de banco de dados, como que funciona o provisionamento de serviços do WebLogic, e também a parte de bancos de dados, que a gente tem aí de novidade, e também a gente vai comentar um pouquinho da parte de MySQL, tá? Então, antes de começar, né, com as novidades, apenas para que vocês tenham uma visão, muitas vezes, né, eu acho que a Oracle ainda tem, trabalho na Oracle faz 8 anos, fui DBA no passado, trabalhei na Ericsson por 10 anos fazendo integração de serviços, tanto Oracle quanto outros fornecedores, e a gente sabe que a Oracle tem uma fortaleza muito grande na parte de bancos de dados, o que acaba muitas vezes fazendo com que as pessoas, né, com que o mercado enxergue a Oracle mais como fornecedor de database, mas na verdade a Oracle é muito mais que isso, né? Até hoje, por exemplo, na parte de Oracle Applications, muitas vezes, como eu tenho bastante interação com clientes, eu vejo que alguns clientes comentam comigo sobre soluções da Oracle que nem eu mesmo conhecia, né? Então a Oracle, ela realmente tem um portfólio muito grande. Então, para a parte de aplicação, para a parte de customização de aplicações, parcerias com ASVs, então toda a parte de desenvolvimento de serviços, serviços nativos em cloud, integração com muitas soluções open source. A gente sabe que a Oracle tinha um leque aí de necessidade de integração com soluções open source, e é algo que a Oracle vem trabalhando bem forte nisso. Toda a parte de containers e functions que a gente tem também de integração com Kubernetes, criação de serviços serverless, integração de aplicação, até também informação que é bem interessante, a Oracle é uma das empresas líderes no Gartner para integração de aplicações. Temos soluções também na parte de Analytics e de BI, então a gente tem aí soluções que têm tanto a parte com finalidade mais de análise de dados, de mecanismos, de machine learning, como o AC, soluções que executam tanto em cloud como no ambiente on-premise, mas a gente vê aí um desenvolvimento e uma integração muito maior no mercado cloud, né? Toda a parte de solução de data science, de machine learning, de mecanismos de reconhecimento de vídeo, a parte de big data, trabalhamos tanto somos, como dissemos, né, multiplataforma, então a gente trabalha tanto com Ubuntu, com sistema operacional Linux, com Windows, temos essa parceria forte com a Microsoft, no qual também ajuda bastante toda essa parte de integração direta via interconnect. Storages, temos storages de padrão standard, storages com entrega de discos SSD, temos storages com fundamentos, né, mais para Big Data, de Hadoop,
temos todos os serviços de networking também, serviços de firewall, de load balance, claro, todo o leque de bases de dados Oracle, e também temos serviços de bases de dados open source. A Oracle, ela, provavelmente vocês têm essa informação, né? Mas a Oracle, ela é a proprietária do MySQL, então a gente tem desenvolvimentos até diferenciais perante outros provedores. Também vou falar um pouquinho aí da parte de MySQL, mas é interessante saber que a gente atua em vários mercados, né? Desde o mercado enterprise muito grande, de grandes empresas, até empresas de pequenos e médio porte, né? E também temos o serviço nativo de VMware, que é um serviço bem interessante. Então, para clientes que já executam dentro do seu data center uma solução VMware, é praticamente trazer essa solução para o OCI e executar as is, né? Então, até todas as soluções que a gente tem de backup do VMware que são integradas também podem ser feitas no OCI da mesma forma. E tudo isso, claro, com base com segurança, com a parte de monitoramento. A Oracle tem, ela é compliance com diversas regras, diversas legislações. A gente pode também compartilhar depois, caso vocês queiram, todos os requisitos que a Oracle já cobre na parte de segurança. Então, a Oracle, ela tem realmente um leque muito grande, tanto também para serviços híbridos, né, como serviços totalmente públicos. Então, a gente também vai comentar aí um pouquinho da parte de Cloud Edge Customer, mas em alguns cenários, algumas vezes, por exemplo, eu posso ter a necessidade de ter um serviço cloud, né, sendo tarifado, né, bilhetado como cloud dentro do meu data center. Então, isso também é bem interessante. Tá? Só comentando, né, também um pouco aí da parte de cloud híbrido e do que a Oracle possui. Como é de conhecimento de todos, né, a gente sabe que a Oracle, ela está em uma geração, né, a gente fala que é o Cloud Generation 2, de uma forma diferente de outros provedores de cloud. Então, a gente sabe que a Oracle entrou um pouco atrasado, vamos dizer assim, dentro do mercado de cloud. Então, a gente teve aí outros provedores de cloud já iniciando nesse mundo, que a Oracle, apesar dela entrar um pouquinho atrasado nesse mercado, ela pôde já entrar com novas tecnologias e com recursos um pouco mais avançados, né? Então, pôde se aprender dos erros, né, de outros provedores e conseguir melhorar, entregar uma melhor forma de serviço, principalmente aí na parte de segurança e de integração de serviços. Hoje, esse é um mapa, né, eu acho que é bem impactante a gente ver aqui aí, desde o crescimento da Oracle, quantas regiões a Oracle já conseguiu atuar e criar os seus data centers, né? Então, por exemplo, aqui no mapa, a gente até vê que para o mercado de Ibéria, né, a gente tem aqui o data center da Espanha, que está para ser entregue agora em setembro. A gente tem uma data como o dia 12 de setembro, mas essa é uma data que às vezes pode variar, né? Mas está prevista para setembro. E dentro do mercado de EMEA, a gente tem aqui bastante data centers sendo criados e com integrações com a Microsoft, né? Então, aqui a gente tem uma legenda do lado esquerdo inferior, onde a gente fala a quantidade de data centers comerciais, os data centers que estão planejados, que já possuem, né, uma data planejada, tanto para, se a gente olhar dentro da console, a gente já consegue ver que o data center da Espanha, que ficará em Madrid, que ele já aparece, mas a gente ainda não consegue provisionar os serviços, porque a data de lançamento dele está prevista aí para setembro, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, eu sou brasileira, trabalhei na Oracle no Brasil por 6 anos, hoje eu moro em Málaga e atendo o mercado de Portugal. Mas aqui, por exemplo, no data center do Brasil,
a gente sabe que Portugal também tem bastante oferta de serviços com o Brasil, a gente tem a integração direta com a Microsoft. Então é bem interessante, né, você imaginar que claro que a gente consegue integrar como qualquer outro provedor de cloud, consegue fazer essa integração multi-cloud, mas dentro do data center entre Oracle e Microsoft, a gente tem essa interconexão direta, né? Então, o que reduz bastante aí a quantidade, a latência entre aplicativo e base de dados. Bem interessante. Aproveitando, falando da Microsoft, eu não sei se vocês puderam ver nas redes sociais, aí teve bastante divulgação. A Oracle e a Microsoft, elas fizeram um acordo muito interessante. Eu particularmente gostei bastante desse projeto, onde os clientes que utilizam Azure, então, por exemplo, um cliente que já possui uma conta na Azure, ele quer utilizar um serviço de banco de dados da Oracle, mas ele quer ter a experiência Azure, ele não quer ter toda uma interface Oracle conectar em uma outra interface. Então, eu falo que é realmente um ambiente multi-cloud de verdade, onde você não precisa aprender os dois ambientes, né? Então, dentro da Azure, hoje, os clientes já podem criar serviços diretamente na Oracle Cloud, sem precisar fazer o acesso à console da Oracle. Então, aqui, por exemplo, se vocês têm alguma conta na Azure, vocês podem ir na parte de serviços de Oracle Database para Oracle Services, você pode criar um serviço de banco de dados, um Autônomos, por exemplo, que é um serviço que está disponível dentro do OCI, da Oracle Cloud, diretamente na Azure. O que ele tem é essa integração direta, ele vai provisionar esse serviço dentro do OCI, ele vai criar os recursos dentro da Oracle Cloud, mas toda essa interface, toda essa administração é feita diretamente dentro da Azure, né? E a gente está falando aí de latências de 2 milissegundos. Então, é realmente bem apelativo esse serviço. Eu acho bem interessante. Nesse link que está aqui abaixo, depois a gente vai compartilhar a apresentação também, tem uma apresentação técnica que eu realmente aconselho vocês visualizarem, que mostra como que funciona esse serviço, e como que funciona a questão de suporte, como que funciona a questão de preço, praticamente o mesmo preço, ou abrir um chamado compartilhado tanto com a Oracle quanto com a Microsoft, mas é bem interessante esse serviço, né? Para mim, é realmente o que seria um ambiente multi-cloud, né? Então, um cliente que quer utilizar os serviços de uma outra cloud, tendo conhecimento adquirido em um determinado provedor, tá? Então, é bem interessante. Dentro das novidades que a gente tem do OCI, a gente tem aí uma extensão do portfólio dos serviços da Oracle Cloud que você pode ter dentro do seu data center, né? Então, como eu comentei, por exemplo, quando a Oracle iniciou com serviços de cloud, estava no Brasil, e o Brasil não teve o primeiro data center ali disponível. Então, a gente tinha algumas legislações que não permitia que os dados estivessem, por exemplo, em um outro país. Então, até o Brasil foi referência na parte de Exadata at Customer, porque a gente tinha bastante clientes que utilizavam já o serviço de Exadata, mas eles queriam trabalhar num modelo de bilhetagem de cloud, né? Como pagando sobre serviço, né? Já reduzindo aí a parte de CAPEX e OPEX, já que não tem o custo do suporte. Então, a gente teve muitos clientes movendo todas as partes de base de dados, de soluções para o Exadata at Customer. Então, é um serviço para base de dados. Mas aí a gente via uma necessidade, né, que, embora a gente tivesse o serviço do Exadata sendo bilhetado como serviço, como um recurso cloud, a gente não tinha esse serviço para compute nodes. Então, o serviço aqui que a gente fala, né, como C3,
que seria esse Compute Cloud at Customer, ele permite praticamente os mesmos serviços que o Exadata at Customer fornece, porém com viés agora mais para compute, para VMs. Então, a gente tem os serviços de base de dados e a gente tem o serviço aqui onde eu consigo criar VMs, onde eu consigo criar compute nodes, onde eu posso então, a partir desse momento, bilhetar dentro da minha cloud, dentro do meu próprio data center, ter um serviço de cloud público dentro do meu ambiente, né? Então, por exemplo, acho que em Portugal, vocês têm também um conceito de regiões autônomas, de repente eu posso ter uma região autônoma, aí já seria mais um pouquinho na parte de Dedicated Region, então a gente tem esse serviço do Exadata, do Compute e do Dedicated Region, que seria uma cloud completa, pública, com todos os recursos, mas isso tem um tamanho um pouco maior, né? Então, acho que se eu não me engano, em Portugal, acho que vocês têm 2 comunidades autônomas, que acho que são as 2 ilhas de Madeira e Açores, que, por exemplo, eu posso falar assim, eu não quero estar numa cloud pública completa, eu quero ter esse serviço de cloud completo para mim, com todos os serviços, como uma região dedicada para essa comunidade autônoma, onde eu vou ter todos os serviços. Então, aqui teria uma abrangência um pouco maior, né? Seria um serviço que abrange uma quantidade de ambientes um pouco maior. Mas tanto o Exadata quanto o Compute Node, a gente pode fazer um deployment size um pouquinho menor. Tá? Na parte de Compute, algumas das novidades que a gente tem também é a parte do dimensionamento flexível, né? Então, a Oracle, a gente tem aí, né, tanto a parte de processadores AMD, então, quando a gente está fazendo o provisionamento de um compute node, a gente tem os padrões lá, né, standard, toda vez que vocês visualizarem, né, o padrão standard com a letrinha aqui como o E4, o E3, a gente está falando aí do padrão AMD, né, de CPUs AMDs. E X9, né, como a gente tem aqui, G7 são padrões Intel. Então, tanto para CPUs AMD quanto para CPUs Intel, a gente tem essa possibilidade agora de estar trabalhando com as CPUs flexíveis. O que significa isso? Né? A gente não tem aqueles shapes pré-limitados como outros provedores. Então, eu não preciso dizer que a minha VM vai ter 2 OCPUs com 32 GB de memória. Eu posso mesclar isso, eu posso colocar 3 OCPUs com 16 GB de memória. Eu posso colocar 64 OCPUs com 500 GB de memória. Então, nada mais é do que eu tenho uma régua ali onde eu vou arrastando de um lado para o outro e eu deixo exatamente a quantidade de OCPUs que eu preciso e a quantidade de memórias que eu preciso. Isso é bem importante, eu acho que ajuda bastante, principalmente para fazer um sizing mais acurado, né? Tanto para a AMD, como eu comentei, quanto para a parte de Intel, né? Então, isso acho que pode ajudar realmente bastante para diminuir principalmente a parte de custos e não estar trabalhando com shapes muito grandes. Outra informação que é bem interessante, a parte de shapes para VMware. Então, a Oracle, ela trabalha, né, fez essa parceria com a VMware, onde eu posso estar trabalhando aí tanto com CPUs AMD ou Intel. Então, o que eu comentei, eu tenho um serviço disponível diretamente com a VMware. Um exemplo, né, que é um exemplo público que eu posso passar, e um exemplo que eu particularmente eu trabalhei nisso, é o exemplo que a gente tem na Telecom Itália, que é a TIM Brasil. Então, a TIM Brasil, ela moveu todo o data center dela de São Paulo, um data center bem grande, eu trabalhei bastante com esse cliente, então eu posso falar com mais propriedade. Eles tinham um ambiente que utilizavam muitas soluções de VMware,
e eles tinham interesse em mover tudo para a nuvem pública. Então, um contrato, eles assinaram com a Oracle, creio que foi 70% Oracle, 30% Microsoft, das soluções, mas muitas soluções deles eram VMware. Então, é praticamente mover as is o que você tem, o conhecimento que o seu time possui das soluções VMware, executa exatamente da mesma forma dentro do OCI. E aí a gente tem shapes, né, diferentes aqui, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma solução de VMware criada com 32 OCPUs, 64, 128, sempre trabalhando aí no conceito de 3 nós, né? Então, a gente teria que, se eu tenho esse interesse de utilizar VMware, isso é importante também, eu tenho que ter uma quantidade de CPUs representativos para poder utilizar. Mas antes a gente só tinha 64 e 128, e hoje a gente também está trabalhando aí com limite de 32 OCPUs, o que significa que eu teria 3 nós, 32 aí vezes 3, alcançando 96 OCPUs dedicados de VMware. Então, isso também pode ser bem interessante a fazer um cálculo de migração. E outra coisa que também é bem interessante para essa parte de utilização do VMware é que quando a gente, por exemplo, na cloud, se a gente, na Oracle, né, se você for utilizar Linux, você não paga o licenciamento, claro. Você não tem nenhum custo adicional. Porém, quando a gente está falando de Windows, você precisa pagar a licença do Windows que está executando dentro do OCI. No caso do VMware, você pode trazer diretamente a sua licença Windows, então você não precisaria fazer o licenciamento diretamente para a Oracle, né? Para clientes, por exemplo, que já possuem um contrato de licenciamento com a Microsoft de Windows, pode reaproveitar essas licenças utilizando essa tecnologia. Tá? Aqui na parte de segurança, provavelmente aqui é mais para os clientes que já possuem e já conhecem a Oracle Cloud, devem ter notado, né, que quando a gente está fazendo login dentro do OCI, a gente está tendo algumas modificações aí para a parte de criação de usuários, né? Então, ao logar, o que está acontecendo que a Oracle agora, a gente está utilizando, né, esses domínios, o IAM, e estamos unificando os novos tenancies, né? Então, o que acontece é que ao logar, né, aqui no domínio, para a criação de usuários, dentro de Identity Security, você vai clicar, né, como aqui na parte de Create Domain, e aqui você vai ter a opção de criar os usuários, né? Então, tem uma parte aí, diversas formas de criação de usuários, aí você pode criar mais de 2.000 usuários. Isso daqui a gente está falando da própria administração da sua conta cloud, né? Então, a gente também está unificando, então toda a parte aí de gerenciamento de usuários dentro do OCI, vocês devem ter visualizado que antes a gente tinha um menuzinho de users, e agora ele está aqui dentro dessa parte de Identity Security. Outro serviço, né, que é novo aí na parte de segurança é o Network Firewall. Então, acho que faz menos de um mês, mais ou menos, que esse serviço ele foi criado. Então, você não precisa mais, como, por exemplo, criar uma VM e colocar um firewall, um network firewall dentro do seu ambiente. Ele é um serviço que já vem pronto para uso, então você permite que os clientes possam imediatamente, né, sem necessidade de configurar, gerenciar toda a infraestrutura de segurança. Ele tem uma integração direta com a parte de load balance, e é uma solução que a gente sabe que a gente comenta, né, como Next Generation, que é da Palo Alto. Então, é um serviço de firewall bem interessante, também bem avançado de recursos. É uma solução que a gente fala, né, que ele impede, né, tanto que o pacote seja transmitido dentro da sua rede, como ele também pode fazer o bloqueio de determinadas configurações de IP, e
ele ajuda a fazer essa detecção e esse bloqueio, tanto de malwares, de spywares, de ataques de comando, de controle, dentro, da sua rede, né. Então esse é um serviço que é realmente bem interessante de ser explorado, e é um serviço que a Oracle está oferecendo juntamente com uma das melhores empresas aí da parte de segurança da informação. E além, desses serviços, né, de segurança, a Oracle ela também, possui outros serviços. Então aí na parte de Firewall, a gente sabe que, já é um serviço que já estava disponível, que é o WAF, né, que é toda a parte do Web Firewall, né. Então, isso também é até interessante de comentar, que é esse firewall de aplicativos, pra web, ele é gratuito para a primeira instância que você cria. Então a gente vê que aí na parte de custo de segurança, a gente tem vantagens consideráveis, perante os outros fornecedores. Então, praticamente, né, de todos esses serviços que a gente tem aqui, de scanning, de Bastion, toda a parte do CloudGuard, ele é gratuito, né. Então, a parte de certificados, também é gratuito. Os únicos 2 serviços que são pagos, o WAF e o Load Balance, mas ambos, a primeira instância que é configurada, ela é configurada de forma, gratuita, né. E aqui toda essa parte de certificado também é algo que a gente também teve aí uma novidade, que agora, né, os clientes eles podem criar os certificados, né, podem trazer os certificados. Então, a gente tem, alguns certificados já homologados, mas existem clientes que possuem, requisitos especiais e querem utilizar os próprios certificados e administrá-los. Isso já é possível, dentro do OCI, e toda a configuração de quando esses certificados vão ser renovados, quando que esses certificados, vão ser expirados, também podem ser, controlados e gerenciados pelo OCI, né. Então toda essa integração, ela é feita, diretamente no OCI, e aqui você também pode ter toda a visualização, desses certificados, alterar as datas, de ciclo de vida desses ambientes, tá. Na parte de monitorização, a gente tem, um serviço que é bem interessante na parte de networking. Então se a gente for lá no menuzinho do CI na parte esquerda, a gente tem o Network Command Center. Ele é um serviço novo também, que a gente integrou algumas novas funcionalidades. Então é como uma forma de visualizar os entornos. Então eu posso ir e criar, né, essa visualização. Então imagine que eu tenho ali criado uma VCN, né, dentro do OCI, e eu quero ter uma visualização gráfica, para ver como essa rede está criada, ou quais os gateways que eu tenho criado. Eu posso simplesmente só apontar qual é essa VCN e eu posso ter essa informação de uma forma mais visual, né. Eu posso ver as regras, eu posso ver quais foram as configurações que eu fiz de balanceamento de gateways, de portas. Então é bem interessante também, para toda essa parte de monitoramento, né. Outra coisa interessante também é essa parte pra parte de troubleshooting, né. Então eu quero verificar, se eu tenho algum gargalo, se eu tenho algum problema aqui no meu tráfego de rede, se algum tipo de comunicação, está falhando. Então eu posso visualizar, por exemplo, que se as portas estão realmente permitidas, se esse tráfego ele está passando ou não pela rede. Também tem a parte de monitoração. Aqui, não sei se vocês já tiveram experiência, né, com a parte de criação, por exemplo, de captura de TC dump, né. Então nada mais é do que como se eu tivesse um TC dump de um ambiente. Então eu coloco para monitorar, de um determinado IP, de uma determinada configuração, até um serviço, por exemplo, aqui, né, do network de um load balance, até uma VM,
eu posso gerar um dump desse tráfego e visualizar o que está sendo trafegado aqui. E eu posso também gerar um output desse arquivo. Então, por exemplo, né, se eu tenho uma ferramenta, se eu estou acostumada a usar uma ferramenta como o Wireshark ou Ethereal, e eu quero visualizar esses gráficos e criar regras para verificar o tipo de transação que eu estou tendo, isso também é bem interessante, né? Então, imagina, por exemplo, uma interconexão com a Azure, eu posso fazer esse tipo de configuração para verificar, e aí eu posso ter realmente uma informação se tem algum gargalo, tá? Aqui também a gente tem a parte, já estava disponível isso antes, mas para clientes que não tenham visualizado esta informação, a gente tem também a parte de informação de latência de redes. Então, eu posso, por exemplo, agora a gente vai ter aí o data center da Espanha, inclusive ele já aparece nesse gráfico, né? E eu quero saber se eu provisionar, por exemplo, Portugal, eu sei que faz bastante negócios também com o Brasil, e eu vou provisionar um serviço no data center da Espanha, que é o data center mais próximo de Portugal, mas eu também quero provisionar serviços no Brasil e quero fazer uma ligação entre esses serviços. Aqui, nessa tela, eu consigo ver qual a latência que eu tenho atual entre essas duas regiões, né? Então, é bem interessante também. Se eu quero provisionar os serviços, eu posso visualizar, ou se eu quero provisionar em outros ambientes, no México, por exemplo, como a gente já comentou que também tem um novo data center no México, ou se eu quero provisionar um serviço em uma outra região, na Ásia, por exemplo, qual seria a latência desses serviços. Na parte ainda de monitoração, então, para a parte de base de dados, a gente tem o serviço aí do Database Management Service. Então, ele é um serviço totalmente gerenciável, né? Então, eu posso utilizar para gerenciar minhas bases de dados que estão executando on-premise, bases de dados que possam estar executando em outros provedores de cloud, bases de dados públicas, né, claro, dentro do CI, e bases de dados que estejam executando, por exemplo, no Exadata at Customer, né? Tudo isso, ele permite ter visualização integrada da base de dados. Então, por exemplo, dentro da base de dados Oracle, a gente tem alguns serviços que posso fazer monitoração de query. Então, eu quero saber como uma query está performando, eu posso ver o tempo que essa query está executando, eu posso criar o que a gente fala de tasks, né? Então, dentro do Oracle, a gente tem uma nomenclatura dentro da base de dados que a gente fala de SQL Turning Sets, né? Então, é como se eu configurasse um advisor, né, para dentro dessa query, e eu quero saber se eu criar um índice dentro dessa query, o quanto ela poderia performar. Todas essas ferramentas de administração, para turning de query, para as bases de dados são disponíveis para visualização, então você pode também fazer toda a monitoração do log da base de dados do Oracle, do Alert Log, eu consigo gerenciar bases de dados específicos, eu posso também criar informações, por exemplo, eu quero gerenciar espaço do ambiente, então eu posso aumentar uma table space, que é onde logicamente os dados estão sendo colocados, né? Então eu posso ir lá, eliminar uma table space, eu posso editar ou configurar um espaço de uma tabela, eu posso adicionar um data file para dentro dessa base de dados, então um gerenciamento realmente bem completo. Até comentando assim, né, antes, pela experiência que eu tinha com a base de dados, com a parte do Enterprise Manager, muitas vezes para mim, me parece que tem muito mais recursos do que a gente tinha no Enterprise Manager anteriormente, né? O que a Oracle faz é trazer todas essas soluções que a Oracle já possuía on-premise, disponibilizar em cloud e adicionar alguns outros mecanismos, seja de
de machine learning, seja da parte de novas soluções que vão sendo desenvolvidas diretamente no cloud. Então, é bem interessante esses serviços. E dentro da parte do Management Service, a gente tem 2 tipos, que é o Basic Management e o Full Management. O Basic, ele é gratuito, então eu posso utilizar de forma gratuita, e o Full Management, onde eu tenho todos esses serviços que eu comentei, ele sim é pago, e os valores, para a gente ter uma ideia, ele é calculado baseado na quantidade de OCPUs que a base de dados Target possui, mas os valores são realmente muito baixos. Até tenho aqui anotado uma OCPU, por exemplo, que é um valor mensal, ele fica em 25 euros, né? Então, acho que pela quantidade de informação que vocês podem ter, eu acho que é bem interessante também pensar na utilização desse serviço, seja como basic, se eu não quero pagar, para pelo menos eu ter uma ideia do que eu estou utilizando, como a parte do full, que aí sim já tem um custo adicional aí por mês, baseado na quantidade de OCPUs do seu ambiente de base de dados. Então, a parte de PaaS, então, de plataforma as a service, né, a base de dados também está dentro desse, eu falo, né, dentro desse guarda-chuva, mas aí falando um pouquinho da parte do WebLogic, né, então a Oracle também, né, como owner da solução, como proprietário do WebLogic, ela tem algumas facilidades diferentes para você fazer o deployment desses serviços, né? Então, aqui a gente pode ver que a gente tem diversas formas de provisionar um serviço do WebLogic. Então, eu posso provisionar um serviço Enterprise no modelo Bring Your License. Então, o que significa isso, né? Eu vou utilizar minha licença, então eu sou um cliente que já tenho a licença do WebLogic On-Premise e eu quero trazer essa licença para dentro do meu OCI, então eu preservo o meu investimento, né? Também posso fazer isso utilizando o WebLogic Suite, né, onde a gente tem aí toda a parte do Oracle Forms, a parte do Internet Application Server, que já está integrada, então uma solução um pouco mais robusta. Eu posso utilizar o serviço Standard, também disponível no modelo Bring Your License, ou eu posso utilizar o modelo do Universal Credits, o que significa que o licenciamento você vai pagar diretamente nesse serviço, você não precisa comprar um licenciamento à parte, né? Então você simplesmente só faz o provisionamento desse serviço e paga por ele sem ter um licenciamento a partes, né? Todos esses serviços aqui é a mesma coisa para a parte do Enterprise, tanto do Suite quanto do Enterprise eu posso utilizar esse modelo. E também é interessante saber que a gente também pode utilizar isso do WebLogic, utilizando no Oracle Kubernetes, né? O nosso OKA. Então, eu posso implementar o WebLogic utilizando o Kubernetes da Oracle, né, como uma solução nativa dentro do OCI. Para a parte de base de dados, então, aqui que a gente também ainda está falando, né, no modelo de PaaS, né, de plataforma as a service, então a gente sabe que a Oracle aí, tem todos os serviços, né, todo tipo de serviço para a parte de banco de dados, então aqui acho que vai ter melhor visualizado dizendo toda essa parte superior para serviços de base de dados Oracle e a parte aqui inferior para a parte de base de dados não Oracle, né? Então, eu posso ter os serviços de Oracle em VMware, eu posso ter o serviço autoconfigurável de DataGuard, eu posso ir e configurar, né, um serviço dentro de um modelo PaaS, eu posso ter o serviço de base de dados da Oracle dentro de um Exadata, então eu posso provisionar uma base de dados Oracle numa arquitetura de hardware um pouco mais robusta, se eu tenho algumas determinadas necessidades ou requisitos para esse ambiente. Eu posso ter a base de dados da Oracle autônomos, autogerenciável,
Então, essa base de dados que a gente fala que a gente não tem acesso ao sistema operacional, né, uma base completamente gerenciável pela Oracle, tanto a parte de patching, incluso a parte de criação de índices, de auto-tuning, auto-patching, eu não tenho nenhum tipo de preocupação, né? E aqui na parte de autônomos, a gente tem esses 3 modelos de deployment, né? Do ADW, o ATP e o JSON. O ADW no modelo mais Data Warehouse, de formato mais analítico, o ATP de formato mais transacional, e o JSON é um formato mais NoSQL, né, chave-valor, aí comparando com o mercado, eu diria que é mais próximo de um Cassandra. Então, MySQL também, a gente tem a oferta, toda a oferta completa do MySQL, já vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre o serviço do MySQL, e a gente também tem a oferta do NoSQL Database, então eu posso ter uma base de dados completamente NoSQL da Oracle, né? Então eu também posso utilizar, se eu sou um cliente que tenho licenças Enterprise, eu posso utilizar a licença Enterprise dentro do modelo e trazer como Bring Your License para o NoSQL também, né? Isso já estava, mas é só para a gente fazer uma pincelada aí dos serviços de base de dados que a gente possui. O que a gente tem de diferente, né, que foi anunciado recentemente também, são os shapes flexíveis para o DBCS, né, da parte de DB Systems. Então, agora eu posso ter tanto os CPUs AMD ou Intel, e eu não tenho mais aqueles shapes pré-determinados. Isso também eu gostei bastante. Ou seja, antes a gente tinha, né, um deployment de, acho que eram 2 OCPUs, 4 OCPUs, 8 OCPUs. Agora eu não tenho mais essa configuração. Eu posso ter de 1, 2, 3 OCPUs, e aqui essa regrinha é onde eu posso ir alternando a quantidade de OCPUs que eu preciso, né, que eu quero para o meu ambiente. A diferença, né, comparando com a parte de compute nodes, com as VMs, é que dentro do ambiente de DBSS, a cada uma OCPU que você adiciona, ela vai adicionando 16 GB de memória, né? Outra coisa que também é possível utilizar dentro do DBSS, que também alterou, é que ao fazer o provisionamento desses serviços, você pode selecionar que tipo de storage você quer utilizar. São storage balanced, que tem um tipo de entrega de I/O mais default, né, que é o padrão do que os clientes utilizam, ou se eu posso ter um storage com um pouquinho mais de entrega de IOPS. E dentro do DBCS, ao alterar, né, essas configurações, vocês conseguem ver até quantos IOPS a sua configuração, seja baseada na CPU, quanto baseado na quantidade do tipo de storage que você vai selecionar, né, baseado no tamanho do storage e no modelo de storage, o quanto de IOPS você vai ter. Então, essa visualização antes não era possível e agora é possível também no OCI. Perdão. E para a parte de MySQL, né, então, como eu comentei, a Oracle é proprietária do MySQL, e a gente tem ofertas diferentes de outros provedores, praticamente todos os provedores de cloud oferecem serviços de MySQL, mas a gente consegue oferecer o serviço de MySQL em 3 diferentes modelos, né, que é o modelo, primeiro, standalone, então eu posso entregar uma base de dados standalone com MySQL, eu posso entregar o MySQL no modelo HA, né, então a gente teria aí 3 nós disponíveis de MySQL, ou a gente pode entregar o MySQL no modelo HeatWave, né, que é uma base de dados que a gente fala transacional e analítica dentro de um mesmo ambiente. Eu não sei se vocês conhecem essa base de dados, mas também é bem interessante de se explorar como que ela funciona, né? Dentro do MySQL, o que ele faz normalmente, bases de dados transacionais, né, como é o MySQL, que tem um fundamento mais relacional, você tem os dados sempre organizados de forma linear, né? Então, eu tenho lá, internamente dentro da base de dados, ele escreve de forma linear. Uma base de dados do tipo HeatWave, o que ele faz uma escrita de forma colunar.
Então ele acelera muito consultas analíticas. Fazendo uma analogia com a base de dados Oracle, é como se a gente estivesse falando do Oracle in Memory. Então a gente tem a base de dados da Oracle com essa funcionalidade in Memory. O que faz é que todos esses dados, ao contrário de estarem só persistentes no disco, eles ficam persistentes também em memória, o que garante uma agilidade muito mais grande nas consultas, né? Então, uma consulta analítica que antes precisaria percorrer um disco, fazer uma análise vetorial de forma linear, ele faz essa análise diretamente de forma colunar, o que acelera bastante o tempo de resposta. E essa é uma oferta que não tem em outros provedores de cloud. Tá? Aqui, desde junho, a gente tem aqui, né, eu sei que muito conteúdo para um slide, muito link, mas a gente vai compartilhar, então a gente deixou essa configuração aqui, esse slide mais com teor informativo, onde vocês podem clicar se tem algum determinado tópico que seja mais interessante para vocês explorarem, para visualizar e entender como que funciona essas novas configurações, todo esse conteúdo novo que o OCI está trazendo aí para o mercado. Tá? Também tem um blog que eu acho que é bem interessante de ser visualizado, que é um blog da Oracle público. Tem vídeos, tem conteúdos técnicos, alguns conteúdos um pouquinho mais comercial, mas tem bastante conteúdo técnico também, que é bem interessante de ser visualizado para um melhor entendimento, né? Então, na prática, eu acho que vale a pena. Se você é um cliente que não utiliza o OCI ainda, você pode, por exemplo, criar um free tier, criar uma conta gratuita e visualizar esses serviços, ver como que funciona e começar esse aprendizado, né? Começar a entender como que funciona os recursos no OCI. Eu acabo aqui a minha apresentação. Espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês, que eu tenha trazido novidades. Como comentei a princípio, a ideia, né, é que a gente faça isso de forma bimestral ou trimestral, a gente vai ver aí dependendo das novidades que vão surgindo, e qualquer necessidade que vocês possuam, para quem não tem o meu correio eletrônico, vou pôr aqui no QA, não sei se o Sebastião pode deixar os nossos correios aqui disponíveis, deixa eu ver se eu coloco aqui no chat, para que vocês possam entrar em contato comigo, se tiverem alguma dúvida. E desejo para todos vocês uma boa semana. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ou com o Sebastião, a gente está disponível para ajudá-los aí nessa aprendizagem com o OCI. Muito obrigada, desejo a todos uma boa semana.